Fala, discípulo de Cristo! Seja muito bem-vindo ao quinto vídeo da nossa série Desafios Espirituais e hoje eu quero falar contigo sobre o tempo. É isso mesmo. Tempo é uma questão muito importante na tua vida, na minha vida. Eu não sei se você é daquelas pessoas apressadinhas, se você faz parte do time dos ansiosos, se você é daqueles que acham que o dia deveria ter 25 ou 30 horas porque 24 não está sendo suficiente para fazer tudo o que você precisa, eu não sei como é você. O certo é que Deus tem um propósito, tem um tempo determinado para tudo. Tudo nesta vida. Existe um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu particularmente não acredito muito nesse ditado. Porque eu não acredito que Deus tarda. Eu acredito que Deus chega no tempo certo, no tempo exato. Nós é que somos meio apressadinhos. Mas independente da nossa personalidade, independente de como é você, como sou eu quero te dizer que Deus tem um propósito para a sua vida e Deus quer te abençoar nesta hora. Então fica comigo até o final, porque a palavra de Deus vai falar contigo nesse momento, tá bom? Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Você nasceu exatamente no tempo que Deus queria que você nascesse. E você vai morrer no tempo que Deus quer que você morra. A Bíblia nos fala no Salmo 139, versículo 16, que todos os dias da nossa vida estão escritos no livro de Deus. Então não adianta correr, não adianta se apressar. Tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de colher. Então tem o tempo certo. Tempo de matar e tempo de curar. É claro que matar aqui, irmão, quem mata é Deus. Deus é que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. O ser humano não tem esse poder. A não ser que você mate outra coisa. Mas o ser humano é Deus. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Esse é muito importante. Tempo de chorar e tempo de rir. A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Às vezes é fácil a gente chorar com alguém que perdeu um ente querido, alguém que está em necessidade, alguém que está frustrado, mas muitas vezes o nosso coração é invejoso, a gente não consegue se alegrar com o que se alegra. O camarada chega para você e diz: eu passei num concurso. Por que não fui eu? Por que foi ele? Então há tempo de chorar, mas também há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter-se de abraçar. Isso nós vimos claramente na pandemia. Quem de nós imaginava que um dia nós seríamos impedidos de abraçar nossos familiares, sabe? Abraçar nossos amigos. Mas na pandemia, nós fomos impedidos de abraçar uns aos outros. Então, o tempo de abraçar e o tempo de conter-se de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Às vezes a gente procura pelos nossos sonhos e devemos insistir, procurar realmente. Mas muitas vezes os nossos sonhos não estão de acordo com os sonhos de Deus. São contrários àquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a gente precisa parar, pensar, buscar na palavra de Deus se aquilo que nós temos como propósito, como sonho, realmente é o sonho de Deus. E se não for, a gente precisa desistir. Porque os sonhos de Deus para mim e para você, eles são muito melhores que os nossos sonhos. A Bíblia fala, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então há tempo de procurar, mas há tempo também de desistir. Tempo de guardar
e tempo de jogar fora. Se você vasculhar no seu armário, nas suas gavetas, talvez vai encontrar um bocado de coisa que já passou da hora de ser jogado no lixo. Porque comigo acontece isso. Tem coisas que nós guardamos, aproveitamos por muito tempo, mas tem situações ou tem coisas que a gente precisa jogar fora, porque só está servindo para juntar barata na gaveta, no armário, debaixo da pia, sabe? Só está juntando entulho e pode ter bicho. Então há tempo de guardar e tempo também de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. A Bíblia nos fala em Tiago 1,19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia nos diz também que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Isso diz lá em Provérbios. Então há tempo de falar, mas há tempo de calar. Pedro orientando as mulheres cristãs, lá em 1 de Pedro capítulo 3, ele diz que a mulher cristã ganha o seu marido sem palavras, por meio do seu procedimento. Há tempo de falar e há tempo de calar. O que você prefere, falar ou se calar? Coloca no comentário aí. Deus te abençoe. Tempo de amar e tempo de odiar. Nós amamos pessoas, cuidamos de pessoas, mas muitas vezes, para amar as pessoas, a gente precisa odiar determinadas coisas. Não é odiar pessoas, é odiar coisas. Então há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tempo de lutar e tempo de viver em paz é muito impressionante. Porque tem situação na nossa vida que a gente precisa brigar. Porque se você não brigar, não vai resolver. Você precisa ir lá, falar grosso realmente para resolver. Mas tem muitas outras situações que a gente precisa se calar, se nós queremos a paz. A família é uma delas. A família é um lugar onde a gente precisa aprender a se calar para viver em paz. Muitas vezes, não é verdade? Aqui no versículo 17 também diz: fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Meu querido, eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo a você o seguinte: você teve o tempo de nascer, está tendo o tempo de fazer todas as coisas durante a sua vida, mas vai chegar um tempo de morrer. Nós, seres humanos, aqui no versículo 11, diz que Deus colocou no nosso coração, no coração do homem, o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade. Você não deseja morrer, eu também não desejo morrer, mas um dia a morte física vai chegar para mim e para você. E aonde é que nós vamos passar a eternidade? Este é o tempo de abrir o coração, de reconhecer que é pecador, reconhecer que não merece entrar no céu, reconhecer que não merece Deus. Este é o tempo de pedir a Deus perdão pelo seu pecado. Este é o tempo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o tempo de buscar a Deus. Hoje é o tempo de buscar ao Senhor. Eu já ouvi de muitas pessoas: eu vou deixar para buscar a Deus quando estiver bem velhinho, quando estiver perto da morte. Mas você não sabe o dia que Deus vai te chamar. O tempo é hoje. Busque ao Senhor. Hoje é o tempo de garantir a sua eternidade, a sua vida eterna com Deus. Que Ele te abençoe. Que Ele te abençoe. Porque um dia nós teremos o tempo de estar frente a frente com Ele. E aí então, Ele vai decidir se nós vamos entrar no céu e passar a eternidade com Ele, ou então se iremos para o inferno. A Bíblia fala o seguinte, para a gente encerrar: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. Que Deus te abençoe, te fortaleça, porque este é o tempo de buscar a palavra de Deus.
Este é o tempo de buscar o Senhor. Um abraço para você. Se você ainda não é inscrito no canal, no nosso canal, inscreva-se. Tem um botão aí embaixo, inscrever, clica nele, tá? Aciona o sininho e deixa o seu like aí, o seu joinha para nos ajudar aqui a compartilhar a palavra de Deus com mais e mais pessoas, tá bom? Um abraço para você, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.